eu estava lembrando do Sr. Jairo Crawford. O Sr. Jairo Crawford é interessante, o que ele tem que falar, ele fala, né? E eu estava cantando aí, irmãos, e eu estou preocupado com a lentidão que os irmãos estão cantando. Né? Eu acho que a gente pode cantar um pouco mais rápido, a gente pode cantar um pouco mais animado, um pouco mais disposto, né? Porque eu sempre me preocupo, e nós vamos olhar sobre isso também, eu sempre me preocupo com o que pensa as pessoas que passam lá fora. Né? E de fato nós temos que mostrar às pessoas lá fora, nós temos que agir aqui dentro de tal forma que as pessoas que passam lá fora desejem estar aqui. Né? Desejem estar aqui. E é claro que nós cantamos, mas nós podemos cantar com mais ânimo, nós podemos cantar com mais disposição, com mais prontidão, né? E nós vamos cantar com mais velocidade, isso vai com certeza ajudar bastante. Foi tão gostoso chegar aqui, foi tão gostoso estar aqui nesses momentos antes da reunião. Foi tão gostoso rever os irmãos, foi tão gostoso ver os irmãos com um sorriso no rosto, foi tão gostoso ver os irmãos abraçando uns aos outros, não é? Um ambiente gostoso, uma alegria muito gostosa, e isso traz realmente para nós, no nosso coração, um regozijo, né? Um prazer muito grande. Quase que em todas as ocasiões especiais e conferências é possível perceber isso, né? Uma alegria estampada no rosto de cada irmão, uma disposição nos irmãos em abraçar uns aos outros e desejar um bom dia, mostrar a felicidade no coração de estar encontrando o irmão. Mas o que me preocupa, e é o que me levou a pensar nisso aqui, no que nós vamos pensar, foi como é a nossa vida com a igreja quando não em ocasiões como essa. Como é a nossa vida como igreja em ocasiões que não são como essa. Será que a mesma alegria, será que o mesmo prazer, será que a mesma satisfação, será que a mesma disposição que você teve hoje de abraçar o irmão e de se alegrar e de rir, de falar, irmão, que prazer te ver, que alegria te ver, fiquei contente de te ver. Será que isso continua acontecendo também nas nossas igrejas locais? Nas reuniões durante a semana, nas reuniões final de semana, meu irmão, que alegria te ver, que prazer, que satisfação, sempre um sorriso estampado no rosto dos irmãos, né? Será que isso continua acontecendo ou isso só acontece em ocasiões especiais? Como é que é nessa questão ali na sua igreja local? Pensa. E seja sincero, seja honesto. Será que as pessoas que passam lá fora, elas vendo a maneira como está acontecendo, ou o que acontece ali, a maneira dos irmãos, e agora você imagina a sua igreja local no dia de reunião, a maneira que os irmãos estão se tratando, a maneira que os irmãos estão se cumprimentando, a maneira com que os irmãos estão agindo, será que está, na verdade, contribuindo para chamar a atenção das pessoas lá fora? Para cair na simpatia das pessoas que estão lá fora? Nem sempre é assim, não é mesmo, irmãos? Eu acho que nós temos que ser sinceros. Nós temos que ser sinceros. Numa ocasião especial como essa, há tanta disposição, tanta alegria, tanta prontidão. Abraça-se, cumprimenta-se, deseja-se muitas coisas dos irmãos, mas quando passa uma ocasião como essa, a coisa volta à rotina. A coisa volta à rotina. E há irmãos que não se cumprimentam, né? Há irmãos que não conversam, e essas coisas continuam acontecendo no meio da igreja.
Mas qual é a vontade de Deus em relação a isso tudo? Qual é a vontade de Deus em relação a isso tudo? Eu pedi para providenciar o relógio, trouxeram um enorme aqui, né? Que ontem eu não tinha o relógio. Eu procurei relógio para todo lado aqui e não achei o relógio. E eu também não uso o relógio. Eu falei agora, não sei que hora que eu comecei a falar, né? Não que eu esteja preocupado com o horário, estou preocupado de não cansar, né? Na verdade, a gente, às vezes, você prega e as pessoas aproveitam muito pouco, né? Daquilo que é pregado. Então a gente tem que aproveitar, a gente não pode perder muito tempo, não. Então, o que acontece? Nós temos toda essa disposição. Então, a vontade de Deus, vamos olhar então qual é a vontade de Deus em relação a isso, né? O que Deus realmente quer daqueles que são seus? O que é aquilo que vai ser de fato agradável a Deus e vai contribuir para o bom andamento da igreja, para o crescimento, né? Nós vemos os nossos irmãos orando aqui hoje, né? E nós vemos o nosso irmão Severo falou: Senhor, que haja disposição em nós em dizermos: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Nós temos o nosso irmão Ezequiel que orou falando que nós desejamos ser edificados pela sua palavra. E de fato é assim, né? Esse deve ser o nosso desejo. Quer ela venha como correção, quer ela seja agradável aos nossos ouvidos, quer ela não seja agradável, ela é a palavra de Deus. Eu creio que todos que estão aqui têm o desejo de fazer a vontade de Deus, ou não? Tá bom. Somos... Só apertar o menu. Aí, irmão. Aí. Todos nós temos o desejo de fazer a vontade de Deus. Nós somos servos de quem? Servo de quem? Ih, vocês estão com medo de falar servo de quem? Como é que a gente vai servir a Deus se a gente tem medo de falar servo de quem? Deus. Não, pode ser mais forte. Você é servo de quem? Deus. De Deus. Gente, vamos falar isso com força, vamos falar isso com disposição. Agora, será que não está falando por quê? Né? Somos servos de Deus, não somos servos dos homens. Mas infelizmente nós estamos vivendo em dias onde há mais disposição para agradar aos homens do que para agradar a Deus. E o que nós vamos olhar nesta tarde, irmãos, é aquilo que agrada a Deus. E se nós queremos agradar a Deus, nós vamos fazer segundo a vontade de Deus. Agora, se eu não quero agradar a Deus, se eu quero agradar a homem, você já viu que muitas coisas estão acontecendo dentro da igreja, porque se não fizer daquele jeito, o irmão falando de tal vai parar de vir na reunião. Já percebeu isso? Ó, vamos evitar determinado assunto, porque se nós falarmos sobre esse assunto, nós vamos com certeza metade da igreja vai embora. E aí aquele que Deus coloca para falar sobre o assunto, ele pensa desse jeito, ele fala: mas peraí, a minha mensagem não vai agradar, as pessoas vão embora. E aí, sem perceber, ele está muito mais preocupado em agradar homens do que agradar a Deus. Muitas coisas vêm sendo permitidas dentro de uma igreja local, exatamente por medo de perder membros. O medo de perder membros, irmãos, não é outra coisa senão o querer agradar homens. Eu quero agradar homens. Sabe, as pessoas aí fora, esses templos onde você vê abarrotados de pessoas, ali há homens que estão preocupados em agradar homens. E as pessoas que entram ali se alegram com aquilo que ouvem, né? Só ouve coisa agradável, só ouve coisa gostosa de ouvir. E ali está enchendo, né? Enche os templos, cheio de gente, que maravilha. E aquele que está pregando não está nem um pouco preocupado em agradar a Deus. Não, ele quer falar o que os homens querem ouvir. E nós estamos vivendo em dias assim, onde as pessoas estão procurando lugares que vão ser agradáveis, não só na convivência, mas principalmente naquilo que vão ouvir.